Deus vai te dar equilíbrio e você vai fazer em tempo recorde aquilo que há muitos anos não foi feito, obras longas. Eu declaro que Deus vai te dar uma cabeça boa, e o que não fizeram em décadas, Deus te fará fazer em meses, em nome de Jesus eu declaro isso. Gente, vamos lá então, abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 6, versículo 2. Repita comigo: coisa boa é ter cabeça boa. Ah, irmão, se você tiver uma cabeça boa, ó, isso aqui é tudo. Essa cachola que Deus te deu, alguns aí tem umas grandes, né, igual eu, outros tem umas menores, né? Mas coisa boa é ter cabeça boa. Se você tem uma boa cabeça, você é imparável. Agora, se você não tem uma cabeça boa, o inimigo vai jogar com você. O que eu mais tenho medo na minha vida é dar glória a Deus por que o diabo está fazendo e dizer misericórdia por que Deus está fazendo. Já pensou? O diabo está arrebentando minha vida, o diabo está destruindo minha vida, eu estou perdendo tudo e, ai, glória a Deus, Deus está agindo, aleluia, oh glória, oh Deus maravilhoso, e Satanás sabe nada, inocente. E muitas vezes Deus está gerando milagre, está provendo minha vida, me amadurecendo, misericórdia, eu estou na prova, misericórdia, o inimigo se levantou, misericórdia, o diabo é sujo, e Deus está falando, mas sou eu que estou fazendo, sou eu que estou mexendo. Por isso que a gente precisa ter uma cabeça boa, para ter discernimento, entender o que Deus está fazendo, entender o que Deus está gerando, porque se você tiver uma cabeça ruim, você pode dar glória a Deus porque o diabo está fazendo e dizer misericórdia para aquilo que Deus está fazendo. Vamos lá, Neemias capítulo 6, verso 2 fala assim, ó: Sambalate e Gessem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com a seguinte resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Vamos orar. Espírito Santo, não é uma palestra, não é um estudo motivacional, é a tua palavra, Senhor. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá direção e dá rumo, e nós amamos a Bíblia, amamos a palavra. Senhor, a mensagem é mais importante que o mensageiro, a mensagem é mais importante do que eu. Nós precisamos da mensagem. A gente não pode começar uma semana sem a mensagem. Numa semana tão importante de explosão, a gente não pode. Ó Deus Santo, Deus poderoso, fala conosco nesta manhã. Incendeia o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Nós precisamos avaliar muito bem o estado de disponível e ocupado. O fato de você correr o tempo todo, de você ter uma agenda lotada, de você olhar no espelho e ter aquele momento de autocomiseração e falar: nossa, como eu não tenho tempo para nada. Não necessariamente ter uma vida corrida significa que você está ocupado. Fazer muita coisa não significa que você está ocupado. Porque a grande ocupação, ela não está no desgaste físico, ela está aqui dentro. Você pode correr muito, mas se você tem uma cabeça boa, você está bem. Como você pode passar o dia inteiro deitado, não fazer nada e viver cansado, viver exausto. Eu não fiz nada, não sei se você já passou por isso, eu não fiz nada hoje, passei o dia deitado, mas eu me sinto exausto, porque cansaço e descanso não é uma questão de viagem. Eu não viajo para descansar, eu viajo para me entreter, eu viajo para conhecer lugares novos, eu viajo para conhecer uma culinária nova, para conhecer uma cidade nova, porque eu não viajo para descansar. Meu descanso está em Deus, meu descanso está numa presença,
Meu descanso está numa atmosfera. Eu não viajo para ter repouso. O repouso é em Deus. Porque você pode ir para qualquer lugar, se a sua cabeça não estiver boa, você não terá paz. E essa é a questão. A questão é que nós temos pessoas extremamente ativas, trabalhadoras, honestas, direitas, mas desocupadas, a mente desocupada, uma cabeça doente, aberta a qualquer lixo, a qualquer coisa que o diabo joga. É a mesma coisa do passarinheiro. Como é que um passarinheiro mata um pássaro ou coloca um pássaro em gaiola? Nenhuma arapuca é colocada no alto. Toda arapuca é colocada onde? No chão. O passarinheiro monta a arapuca no chão e ele força o pássaro a sair do ambiente que ele deveria viver para ir para o chão. O pássaro não foi feito para estar no chão, mas é no chão que o pássaro é pego. E essa é a questão. Uma cabeça difícil, uma cabeça torta, uma mente torta vai fazer eu visitar lugares que não são da minha natureza, a ter um estilo de vida que não é da minha natureza. E uma cabeça boa é muito bom, e uma cabeça ruim é muito ruim. Veja, Neemias é um homem espetacular. Ele é um homem fantástico, porque ele é tudo que ele não deveria ser. Ele não tem dinheiro, ele não tem formação técnica, ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, ele não é nada, ele é um escravo. Ele não tem nada. Talvez se Neemias estivesse aqui hoje, ele não teria nenhum destaque entre nós. Ele não teria, porque ele não era um homem bem sucedido em nada. Ele era um copeiro. A função de copeiro é a função mais desprezível que tem, porque é muito comum assassinatos políticos. Você viu agora no Japão, o ex-primeiro-ministro morto a bala. É muito normal a oposição querer matar autoridades. E o copeiro é aquele que prova a comida do rei. Ele come e bebe do mesmo prato e do mesmo vinho que o rei. Então ele come e bebe e se aguarda 1 hora. Se em 1 hora nada aconteceu com ele, serve-se a comida para o rei. A função de copeiro não é bonita. A função de copeiro não é como muitos acham aqui, aquele que serve cafezinho com hoje copa, que trabalha na copa da empresa. Não, esse copeiro real, ele era a garantia de que a comida do rei não estava envenenada. Então ele come e bebe. Se ele sobreviveu, o rei come. Se ele morrer, chama outro. Ele é só mais um. Não há honra. E esse camarada, ele recebe uma notícia que não tem nada a ver com ele. Ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão no chão. Mas quando foi que os muros de Jerusalém caíram no chão? Não sei se você sabe, mas no ano 586 a.C., um rei chamado Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói os muros. Isso aconteceu há 150 anos atrás. Não aconteceu, não foi notícia de ontem, do estado de São Paulo, da Folha de São Paulo. Não, fazem 150 anos que os muros estão no chão. Quantos anos? 150 anos. E agora o Neemias está lá na Pérsia. Ele não está em Jerusalém. Ele não está vendo os muros no chão. Ele está na Pérsia. Mas ele fica sabendo. Ele é um serviçal. Ele é alguém que não tem voz, não tem autoridade nenhuma, não manda nada. Ele é um escravo. Mas é aí que está. Uma cabeça boa sempre vai gerar milagre. Uma mente boa não é uma questão de quanto dinheiro você tem, não é uma questão de quantos amigos você tem, não é uma questão de quanta influência, de quanto diploma você tem na parede, mas é a capacidade de ter uma mente saudável. A Bíblia diz que Neemias senta e chora por conta dessa notícia. Ele sente e chora porque os muros estão no chão. Ele sente, chora e se lamenta. E a pergunta que eu sempre me faço quando prego esse texto é: por que demorou 150 anos para alguém chorar pelos muros no chão? Meu Deus, 150 anos é muito tempo. 150, gente nasceu, gente cresceu, gente casou e morreu e ninguém chorou pelo muro. Gente morando em Jerusalém. Por que ninguém chorou por esses muros? Porque quantos engenheiros haviam ali? Quantos empresários haviam ali? Quanta gente? A pergunta que eu faço é: o porquê que ninguém chorou pelos muros? 150 anos. E agora lá na Pérsia, o improvável copeiro, serviçal, escravo, que não é dono nem de si mesmo,
que não tem nem o direito de se movimentar, porque ele não é dono de si mesmo, ele simplesmente senta e chora e diz para Deus: eu não vou mais viver naturalmente sabendo o que eu acabei de ficar sabendo. Eu não vou fazer cara de paisagem, vivendo uma vida como se isso fosse normal, porque eu não aceito ver a terra dos meus antepassados, a terra dos meus pais, no chão. Veja, tem gente e tem crente de 150 anos que não frutifica o que crente de 52 dias frutifica. Tem gente que está na igreja há 1 bilhão de anos e não faz o que gente que se converteu ontem faz. Porque não é uma questão de tempo de igreja, é uma questão de frustração. A pergunta que eu te faço é: qual é a qualidade da sua mente hoje? Se Deus quiser usar você, você está são ou você está doente? Eu não estou preocupado com o cenário que você vive, e a palavra não tem nada a ver com o cenário, mas se Deus precisar você para ser coluna na obra, se Deus falar assim: eu vou usar você para uma grande obra, e eu não quero saber o teu sobrenome, eu não quero saber a tua origem, eu não quero saber se você ganha bem ou ganha mal, eu quero saber o seguinte: eu posso usar você? Aí você vai dizer: pode, mas eu estou numa fase de recuperação, eu estou tentando melhorar, eu ainda estou quebrado. Essa é a grande dificuldade, porque nós temos as igrejas lotadas de pessoas com a cabeça ruim, pessoas que não conseguem ver o que Deus está nos mostrando. Neemias, ele consegue chorar e dizer: eu não vou me acostumar com algo. Veja, a reconstrução dos muros, qual ganho ele teria? Nenhum. Ele seria promovido? Não. Ele ganharia mais? Não. Muito pelo contrário, foi só bucha, foi só trabalho. Mas quando você tem uma cabeça curada, quando você tem uma mente curada, você consegue ouvir o que Deus está fazendo. E você diz: Senhor, me usa para aquilo que importa. Gente, quanta energia gasta com batalhas desnecessárias. Gente, como a gente piora a nossa vida com lutas inúteis. Como a gente derrama lágrimas por batalhas banais, como a gente dramatiza por coisas que não têm a mínima importância. E aí você vê um camarada que é um Zé Mané, um nada. Repito, se Neemias estivesse nesse culto, ele não teria destaque nenhum, porque ele não tem cara de vencedor, ele não tem emprego de vencedor, ele não tem dinheiro de vencedor, ele não tem currículo de vencedor, ele não tem nada, mas ele tem uma cabeça boa, capaz de chorar por aquilo que Deus quer que ele chore. Esse é o problema. Tem horas que a gente é tão bom, a gente é tão capaz, a gente é tão inteligente, a gente se veste tão bem, a gente é tão inteligente, a gente é tão bem articulado, a gente tem um monte de diploma, mas a gente luta idiota. A gente luta banal. E Deus fala: você é tão bom, você é tão capaz, mas eu não posso te usar. Porque você tem uma mente doente. Porque você não sabe quem eu sou. Porque você chora pela coisa errada, você faz drama pela coisa errada. É interessante perceber que o camarada que se comove com os muros no chão não mora lá. Ele está na Pérsia. E o cara que mora do lado do muro não reclama. Tem muros que a gente se acostuma a viver no chão. A gente se acostuma. Por quê? Porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Minha casa sempre foi assim. Minha família sempre foi assim. Minha vida sempre foi assim. Meu marido sempre foi assim. A igreja sempre foi assim. É assim que a gente vai, a gente vive assim. Sabe o que eu percebo? Deus só traz uma visão real para corações frustrados. E corações frustrados são corações que têm cabeça boa. Tem batalhas que Deus não deixa você entrar porque você não vai suportar. Tem coisas que a gente tem pedido a Deus e Deus diz assim: eu não posso te dar porque você não vai aguentar. Querido, você tem que merecer o que você deseja. Escute, nem tudo o que a gente quer, a gente merece. E se você não suportar o degrau que você está hoje, Deus não tem como colocar você num degrau acima. Se você chora e geme pelo que está acontecendo hoje na sua vida, por que você quer mais? Por que você quer mais? Eu repito, não é uma questão de capacitação, é uma questão de cabeça boa. E eu vou te ensinar como ter uma cabeça boa. Quando Neemias está construindo os muros, Deus deu tudo a ele. Olha a importância de você ter uma cabeça boa.
Neemias é copeiro, então todos os dias ele vai na sala do rei levar comida. Teve um dia que Neemias estava muito mal. Foi quando ele ficou sabendo da notícia dos muros. Quando ele entra para servir o rei olha para ele e fala assim: você não está bem. Você não está bem. Eu sei que você não está bem. Qual o raciocínio que eu tenho? Se o rei naquele dia olhou para Neemias e falou: você não está bem, é porque Neemias não era um camarada fracote. Porque tem gente que fica mal por qualquer coisa. Aprenda a ficar mal por batalhas que realmente valem a pena. Se Neemias fosse um camarada que vira e mexe, dia sim, dia não, estava de biquinho, estava de carinha, o rei ia falar: é mais um dia que Neemias não está bem. É mais um dia que o temperamental Neemias não está legal. Então, isso passa. Não, Neemias nunca esteve mal. Neemias sempre serviu com cara de honra. Neemias sempre serviu com maturidade. E ele aprendeu que o luto dele, a dor dele só é para ser revelada quando for algo que vale a pena. E quando o rei olhou e falou: opa, você não está bem, o que é? Por que o rei pergunta o que ele precisa? Porque o rei notou que um homem equilibrado sempre, se ele desequilibrou, é porque alguma coisa séria aconteceu. Aprenda uma coisa: quem tem cabeça boa, guarda o luto para batalhas que importam. Se for para você desabar, desabe por algo que importa. Escute, se for para você crescer, se for para você chorar, chore por algo que importe. Se for para você levantar uma bandeira de luto, porque tem horas que se você chora por tudo, nem Deus vai saber. Deus sabe, é força de expressão, mas é difícil entender o que é que realmente vale a pena e o que não vale a pena. Deu para entender isso? Não? Cuidado para não dramatizar tudo, cuidado para não fazer de tudo o fim do mundo, porque senão nem você mesmo vai saber o que é importante. Quando é que uma criança para de respeitar o pai e a mãe? Quando você grita sempre. O grito ele é importante para mostrar valor e autoridade. O grito ele é importante. Porém, se você grita o tempo todo, a criança ela não sabe identificar mais a essência do grito, ou seja, o porquê você está gritando. Então ela vai normalizar tudo, como é algo normal a gritaria. Então quando você gritar por algo que realmente importa, ela não vai saber identificar quando esse grito é superficial, quando esse grito é profundo, quando esse grito é importante, quando esse grito é um chilique seu, ela não vai identificar. Então a partir desse momento, você não será mais respeitado. Você tem que guardar a sua força, e guardar o seu luto, e guardar a sua dor, e guardar a sua energia para batalhas que realmente importam. Agora preste atenção, escute aqui. 150 anos os muros estavam no chão. Você sabe com quantos dias Neemias reconstruiu os muros? Quantos dias? 52 dias. 52 dias. Coloca para mim, por favor, Neemias capítulo 6, versículo 15. Neemias 6,15. Olha aqui, ó. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Quantos anos os muros ficaram no chão? 150. Quantos dias Neemias reconstruiu? Menos de 2 meses. Levanta a sua mão para cá. Deus vai curar a sua cabeça. Deus vai te dar equilíbrio. Ah, meu Deus do céu, eu sinto a presença dele. Deus vai te dar equilíbrio e você vai fazer em tempo recorde aquilo que há muitos anos não foi feito. Obras longas, 150 anos de omissão, 150 anos de apatia, 150 anos sentando em cima de problema, 150 anos e ninguém, todo mundo doente, chorando por bobagem, uma família de doido, uma casa de doido, uma empresa de doido, todo mundo doido, corre para um lado, corre para o outro, ninguém resolve os problemas. Eu declaro que Deus vai te dar uma cabeça boa, e o que não fizeram em décadas, Deus te fará fazer em meses, em nome de Jesus. Eu declaro isso. É gente que corre, é gente que faz, é gente que grita e não resolve nada, não faz nada, é uma bagunça. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar. Agora, como é que eu tenho uma cabeça boa? 3 passos, e é o que eu oro. 3 passos. A primeira coisa, você só pode ter cabeça boa se você aprender. Escuta isso com toda a sua força. Se você aprender que tudo que Deus tem para você é uma grande obra. Quando Neemias está trabalhando, escuta, quando Neemias está trabalhando, você pode ser uma pessoa maravilhosa. Quando você serve a Deus, você vai ser odiado.
Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça: o diabo não ataca aqueles que ele já tem. O diabo não persegue aqueles que já são dele. O diabo não luta contra aqueles que estão fora do trilho, não luta. Então quando você decide organizar a sua cabeça, quando você diz: eu vou ter uma vida séria com Deus, eu vou servir a Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou fazer na minha casa um altar, eu confio na palavra, eu confio no Deus verdadeiro, o meu Deus me olha, o meu Deus cuida de mim. Você tem que ter uma coisa: o diabo e o inferno vê isso. Quando Neemias é um copeiro no palácio, ele tem paz. Quando Neemias é um copeiro, ninguém lembra dele, o inimigo não olha para ele. Mas quando Neemias sai do palácio para reconstruir o que durante 150 anos ficou no chão, todo mundo olhou. Foi inveja, foi um monte de coisa: calúnia, difamação, perseguição, mentira, proposta. Mas como é que eu me mantenho ileso, com a cabeça ilesa, diante de ataques que virão? Esteja fazendo uma grande obra. Quando Neemias recebe a carta de Sanbalat e Gessem dizendo: desce aqui para conversar. Por isso que eu falo que coisa boa é ter cabeça boa, não era conversa. Eles queriam matar Neemias. Se Neemias descesse para conversar, Neemias seria assassinado. E se você parar, e se você não trabalhar numa grande obra, você vai ser assassinado. Se você não tiver a certeza que você está engajado em algo maior que você. O que é uma grande obra? Uma grande obra tem 3 elementos: é maior do que eu, aponta para Deus e abençoa pessoas. Fala comigo: uma grande obra é maior que eu, aponta para Deus e abençoa pessoas. O que é maior do que eu? Meu dinheiro não paga. Se o que você faz, seu dinheiro paga, joga no lixo. Se o que Deus te chamou para fazer, você sabe fazer sozinho, não é de Deus. O que Deus te chamou para fazer, você não sabe, você não tem, você não pode. Você tem que acordar todos os dias, dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Se o Senhor não estiver comigo, eu não sobrevivo esse dia. Se você está vivendo dias assim, continue. Isso que Deus colocou na sua mão é para você. Se você está vivendo dias de frio na barriga, borboletas no estômago, se você está vivendo dias assim, o que Deus colocou na minha mão é muito grande, eu não consigo dar conta sozinho. Maravilha, é bem isso que Deus tem para você. O que Deus tem para você, você não dá conta sozinho. O que Deus tem para você, você não consegue sozinho. O que Deus tem para você é maior que o seu raciocínio, porque isso vai obrigar você a depender dele. Depender dele. Toma cuidado quando tua vida está muito certinha. Toma cuidado quando tua vida está muito controlada. Toma cuidado quando você senta o bumbum na cadeira do trabalho e fala: graças a Deus, agora eu sei fazer tudo, agora eu domino tudo. Toma cuidado, porque um plano seu glorifica você. Um plano de Deus, as pessoas vão olhar e dizer: não é possível, não é possível que você chegou até aqui. Só Deus pode fazer isso. Em nome de Jesus, pega esses planos que você já tem tudo contadinho, bonitinho, joga no lixo e fala: eu vou viver uma vida de dependência. É maior do que eu, é maior do que eu, é sobre Deus. Se é sobre Deus, eu não me ofendo. Se é sobre Deus, eu não tenho problema quando fazem cara feia para mim. Se é sobre Deus, eu não tenho problema quando me ofendem. Porque se eu fiquei ofendido, é porque é sobre mim. Se eu fiquei magoado, é porque é sobre mim. Se eu estou de biquinho em casa, é porque é sobre mim. Se a obra que eu faço é sobre Deus, problema de quem não gosta, problema de quem apoia ou quem não apoia, é sobre Deus. Então eu adoro o tempo todo, por quê? Porque é sobre Deus. Eu canto o tempo todo, porque é sobre Deus. Eu prego o tempo todo, porque é sobre Deus. Eu vou mesmo quando não querem que eu vá, porque é sobre Deus. Você tem que entender que um grande projeto é maior que você. Aponta para Deus e abençoa pessoas. O que é abençoar pessoas? A minha vida facilita a vida de outros servirem a Deus. O meu testemunho, as pessoas olham para mim e falam assim: como é bom servir a Deus. E não dizer: nossa, você viu aquele crente ali, você viu aquele irmão que vai na igreja, Deus que me livre, servir a Deus como ele serve, Deus que me livre. Não, tudo que é grande é maior que você. Aponta para Deus e abençoa pessoas. Eu pergunto: a sua vida abençoa as pessoas? As pessoas, quando veem você, elas têm vontade de servir a Deus, ou elas dizem: meu Deus do céu, Deus que me livre, Jesus, se for para ser igual a esse aí, meu pai, eu prefiro ficar aqui na cachaça. Se for para ter uma família igual a desse crente aí, meu Deus, melhor ficar aqui na cocaína. Se a sua vida, se o que você faz não é maior que você, não aponta para Deus e não abençoa pessoas, joga no lixo. Sabe por quê? Porque você só consegue dizer não ao diabo quando você está num grande projeto. Você só consegue dizer assim: eu não vou descer para conversar com você, Satanás, porque eu estou num grande projeto.
Pode ter certeza, quando alguém desvia, quando alguém sai da casa de Deus, quando alguém fica chateadinho, magoadinho, nervosinho, quando a pessoa simplesmente ela perde a importância de estar aqui, é porque ela estava aqui, mas nunca esteve num grande projeto. Eu vou dizer para você que um grande projeto não tem nada a ver com fazer coisas. Um grande projeto tem a ver com o reino de Deus. Amá-lo, 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 amá-lo. Eu vou dizer a você, nem todos os dias eu tenho vontade de estar aqui. E sei que você também não. Nem todos os dias eu tenho vontade de pregar. Tem vezes que eu falo, meu Deus, eu queria uma férias de 3 anos. Eu queria um ano sabático. Mas isso é igual diarreia. Vem forte e passa logo. Diarreia é assim, não é? Ai, pastor, que nojeira, tá bom. Fezes amolecidas. Vem forte e passa logo. Passa logo. Mas por que eu venço o cansaço? Porque eu estou num grande projeto. Eu acordo pela manhã dizendo, eu estou num grande projeto. Eu posso ser um Neemias. E você pode ser um Neemias. Um coitado para muitas pessoas. Um escravinho da vida. Um pobretão. Um Zé Mané. Que não tem estudo. Que nasceu numa família desajustada. Que não tem honra. Que não tem ele nem beira. Mas Deus não olha o que o homem vê. Ei, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Se você consegue chorar por algo que Deus é capaz de chorar, Deus honra você, irmão. Coloque as suas lágrimas diante de Deus pelo choro certo. Comece a chorar pelo que Deus está chorando e você vai ver que as portas vão se abrir. Comece a reclamar do que Deus está reclamando. Comece a dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu chore aqui? Quais são as muralhas da minha vida? Eu quero parar, eu quero ser maduro, Senhor. Tem coisas que me magoam, tem coisas que me ferem, mas eu preciso estar num grande projeto. Eu preciso ser uma pessoa madura. Senhor, eu quero reclamar do que importa. Eu quero reclamar do pecado. Eu quero reclamar da incredulidade. Senhor, eu tenho que parar de ficar reclamando desse fogão, dessa geladeira. Eu tenho que parar de ficar reclamando desse telhado. Eu tenho que começar a reclamar do que importa. Escute, uma grande obra você tem que estar. Neemias, ele respondeu às cartas de Sanbalat e Gésem, eu estou numa grande obra. Então eu não desço, porque eu estou numa grande obra. Segundo, cuidado com as distrações. Cuidado, você vai ser distraído. O diabo, ele vai distrair você. Satanás, ele não vai mentir de uma forma estabalhoada. Ele vai mentir como verdade. A mentira do diabo é muito parecida com a verdade. E ele vai usar pessoas. A mentira, qual era a carta de Sanbalat e Gésem? Desce, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos fazer uma aliança. Querido, não menospreze a sua cabeça. Você é como uma esponja. Você absorve tudo que está à tua volta. Não diga assim, eu tenho muita maturidade. Uma vez uma pessoa foi na minha sala e falou, pastor, eu transito bem. O camarada tinha acabado de sair de uma casa de recuperação e ele queria pregar para drogados. E eu disse, não, irmão. Vai pregar para outras pessoas. Não volta para o Egito, não. Vai pregar no orfanato, mas não prega para drogado. Não prega, por quê? Porque não. Não é porque você não fuma hoje, não bebe hoje. O pecado, irmãos, enquanto vivemos nesse mundo corruptível, a nossa natureza pecaminosa, ela vai persistir. Veja, o fato de Deus libertar você de uma situação não significa que você está livre daquela situação para sempre. Se você vacilar, você cai no mesmo buraco de novo. Uma vez libertos, sempre libertos? Não. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, se você teve problema com bebida, saiba que você não pode mais se dar o luxo de beber, nunca mais. Porque se você se afastar de Deus, é na bebida que você vai cair de novo. Veja, todos nós temos um buraco na armadura. E o buraco na armadura é diferente. Talvez a sua área de tentação é diferente da minha. A área que me tenta, talvez você é muito forte. Fala, não, você não tem um problema com o dinheiro. E o outro ali não pode ver R$1 solto que já sai correndo atrás. Mas todos nós temos um buraco na armadura, que talvez não é igual, mas temos um buraco na armadura. E essas distrações, elas vão mexer com a gente. Você não vai ser tentado onde você é forte. Você não vai ser tentado onde você é bom. Você vai ser tentado onde você é fraco. Você vai ser tentado onde você é vulnerável. Você vai ser tentado onde o diabo sabe que no dia mal você está suscetível. E é lá que você tem que cuidar, porque as distrações estão ali. Neemias está construindo uma grande obra, é cansativo. Ele não é pedreiro, ele não é carpinteiro, ele é copeiro. Mas ele agora está pegando um tijolo, está fazendo massa de concreto, agora está carregando pedra. Ele está se sujeitando a fazer uma coisa que ele não fazia. Ele está fazendo algo novo. E o diabo não quer que você faça algo novo. Satanás não quer que você aprenda. Então o que ele faz? Ele manda uma carta dizendo, desça. Lembra onde é que o passarinheiro pega o passarinho? Onde é?
no chão, desça para conversar, desça aqui, desça o nível, baixa o nível, porque o diabo sabe que você no prumo, você não para, você no prumo, você não ouve, você no prumo, você é uma locomotiva no trilho. Mas onde é que o diabo te pega? Quando você desce, quando você se dá o direito de descansar. Quando é que Davi caiu? Quando ele disse: eu não vou para a batalha, eu vou ficar em casa descansando. Você tem que entender que descanso é na presença de Deus. Você tem que ir na batalha. Soldado saudável não para de lutar, ele fica em casa, vai para a varanda, vê a paniquete tomando banho, chama a paniquete para casa, tem uma noite de sexo com ela, ela engravida e arrebentou a vida dele. Se Davi não fosse um homem que se arrependesse, Davi teria perdido o trono dele naquele momento, mas graças a Deus, ele era um homem que se arrependeu. Escute, o diabo vai tentar distrair você, e você precisa entender que você tem que cuidar do seu coração, você tem que cuidar da sua cabeça. Coisa boa é uma cabeça boa. Você tem que entender que nem tudo que jogam você tem que guardar, nem tudo que te agridem você tem que responder. Você tem que entender que quando você se cala, Deus se defende, mas quando você se defende, Deus diz: ele já tem advogado, eu não vou defendê-lo. Você tem que entender que a vida cristã, a melhor resposta para críticas, a melhor resposta são os frutos. Tem tanta gente com fruto bom podre na fruteira porque parou para conversar com gente que não quer conversa. Parou para tentar explicar algo. Querido, escute uma coisa: tem gente que não está atrás de uma explicação, tem gente que está atrás do seu assassinato. Tem pessoas que não querem saber a verdade, tem pessoas que só querem ver a sua desgraça. E quando você for explicar algo a alguém, antes de abrir a boca para explicar, pense se a pessoa quer entender a sua explicação, porque senão você só vai passar nervoso e raiva. Cuidado com as distrações, cuidado com as raposinhas que o diabo solta. Na parábola do joio e do trigo, Jesus disse: deixem que cresçam juntos. Cuidado com a ofensa. A ofensa é o pior de todos os sentimentos, porque a ofensa faz você bloquear uma pessoa da internet. Se você vê uma pessoa no mercado, você vai para o outro lado do corredor. Se você vê essa pessoa na rua, você atravessa para o outro lado, mas essa pessoa mora dentro de você. Ela toma café com você, ela almoça com você, ela janta com você, ela toma banho com você. O coração ofendido é o pior de todos os males. E tem muita gente doente porque está ofendido. Coisa boa é ter cabeça boa. E Deus diz: eu não posso te usar. Você está doente, sua cabeça é doente, você não entende nada. Você é uma criança. Você não consegue entender meu reino, você não consegue entender meu tamanho, você é um cabeça dura, você é um cabeção. Você vem para a igreja, eu falo com você, eu limpo você, eu lavo você, eu visito você, e até chegar em casa tu já está endemoniado de novo. Põe o pé dentro de casa, já perdeu tudo, já vazou tudo, porque a cabeça não é boa. Ei, tenha a cabeça de Neemias. Cuidado com as ameaças. Cuidado. Neemias, ele ouve uma ameaça, o que ele faz? Ele continua fazendo a boa obra. Dizem que vão matá-lo, ele continua fazendo a boa obra. Dizem que os muros vão cair, ele continua fazendo a boa obra. Dizem que o trabalho dele é inútil, ele continua fazendo a boa obra. Dizem que nada vai dar certo, ele continua fazendo a boa obra. Ele continua fazendo a boa obra, porque você não está aqui atrás de aplausos, você está aqui para honrar o Rei dos Reis. Entenda uma coisa, irmãos: pare de esperar reconhecimento das pessoas. Se você esperar reconhecimento das pessoas, daqui a pouco você está na rua, você está desviado. As pessoas não vão ver o que você está fazendo, e se verem é bônus, porque a glória também não é sua, a glória é dele. Em nome de Jesus, faça uma grande obra e não pare até que Deus mande você parar. Eu quero ler Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem? De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, os meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Não temerei mal algum. Talvez você está com a cabeça doente porque você se distraiu. Ou não tinha um grande projeto, ou se distraiu.
Por que as pessoas batem no carro? Porque se distraem. Por que os casamentos acabam? Porque um dos cônjuges se distrai. Por que um profissional é demitido? Porque ele se distraiu. A maioria das demissões são distrações. A gente acha que entende, para de estudar, para de se atualizar, confia demais em si mesmo, e daqui a pouco a empresa diz: você não serve mais, você é um peso aqui dentro, você recebe um salário e não agrega nada. Não é isso que a gente diz quando é demitido. A gente diz que a empresa é injusta e que a gente deu sangue lá e ninguém reconheceu o nosso trabalho. Mas muitas vezes a empresa diz: você é um peso aqui, você não se atualiza, você não cresce, você não desenvolve. Porque um profissional que vale ouro nunca é demitido, irmãos. Existem exceções, existem muitas exceções, mas você tem que trabalhar para dizer: eu nunca vou ser demitido. Se um dia eu for sair dessa empresa, eu vou pedir a minha conta. Coloca isso na sua cabeça. Eu declaro isso: você nunca vai ser demitido. Você vai ter tanto valor para aquela empresa que se um dia for para sair, você vai pedir a sua conta ou vai fazer um acordo, mas você vai ser valioso. Sabe por quê? Porque você não vai ser distraído. Como é que eu tenho uma cabeça boa? Faça um grande projeto. Segundo, não se distraia. Não se distraia. Nesse momento tem gente falando mal de você. Nesse momento tem gente tramando a sua morte, morte espiritual. Nesse momento tem gente fazendo fofoca com o teu nome. E daí? E eu vou te dizer uma coisa: não queira saber. A gente tem que ter muita maturidade quando quer perguntar para os outros o que pensam de nós. Se você é imaturo, não pergunte. Não queira saber o que pensam de você. Viva em paz. Jesus um dia perguntam: o que dizem que eu sou? A resposta não foi boa. E se Jesus não teve uma resposta boa? Falam que o Senhor é Elias, falam que o Senhor é João Batista, falam que o Senhor é um dos profetas antigos. É sério mesmo que falam tudo isso de mim? Só que Jesus é Jesus, você não é Jesus. Não fica perguntando. É igual aquela mulher que pergunta para o marido, ela quer ouvir que ela está bonita. Então ela pergunta: oi amor, como você acha que eu estou? Estou linda hoje? Aí o marido, que é extremamente sincero, vai dizer: nossa, troca essa roupa. Vai sair de casa assim não. E aí ela vai ficar brava. Por quê? Porque ela fez uma pergunta que ela só queria uma resposta. Mas quando você pergunta, você tem que se abrir para quê? Para todas as oportunidades de resposta. Esteja tão ocupado, tão ocupado, tão ocupado, que o que pensam de você não importa. O que falam de você não importa. Esteja num grande projeto. Esteja num grande projeto. E por fim, só pare com uma razão. Só pare se Jesus mandar. Neemias disse: eu não desço. Eu não desço. Fala comigo: eu não vou descer. Neemias disse: eu não vou descer, porque se eu for descer, eu só vou descer para ir no encontro certo. Por que parar a obra para me encontrar com vocês? Por que parar o que Deus está fazendo para discutir conversas idiotas? Por que parar de orar porque a tristeza tomou conta do meu coração? A maior obra que existe na minha vida é o meu relacionamento com Deus. A maior obra que existe na minha vida é a presença com Deus. E vou te dizer uma coisa: vai ter muita coisa tentando parar o que Deus está fazendo, mas não reclame dos seus inimigos. Continue trabalhando, porque os inimigos que hoje estão aí, eles virão para promover você. Não reclame dos seus inimigos, não reclame, não reclame, não reclame. Faça a sua obra, continue fazendo o teu papel. Tenha uma cabeça curada. Fala: Senhor, cuida da minha cabeça, cuida da minha mente, cuida dos meus pensamentos. Não deixa eu ficar doido não. Tem muita gente querendo deixar eu doido, tem muita gente querendo deixar você doida, tem muita gente querendo deixar você um atrapalhado, que fica babando, tremendo o tempo todo, com medo do imaginário, com medo de geladeira andando, o diabo arrebentando com a tua vida, e você com medo de uma geladeira que anda de madrugada, o diabo destruindo teus filhos, e você com medo de um vulto atrás da porta, o diabo arrebentando com o teu futuro, e você magoado porque a vizinha reclamou do varal. Pelo amor de Deus, coisa boa é ter cabeça boa. Não pare o que Deus colocou na sua mão. Não desça para conversar com Sambalat e Gessem. Coloca a mão no muro. Você é o improvável. Deus manda dizer: você é o improvável, você é o Neemias. Tu não tinha onde cair morto, tu
era mais para lá do que para cá. Eu fui lá, vi teu coração, vi que tu era um homem sincero, te achei, te escolhi, mas pelo amor de mim mesmo, diz o Senhor, continua num grande projeto, não se distraia e só vá ao encontro certo. Diga comigo, eu preciso de um grande projeto. Eu não vou me distrair, e eu só paro se Deus mandar. Só paro se Deus mandar. Quando eu vou parar de pregar? Eu vou parar de pregar um dia, quando Deus mandar. Homem não me manda parar de pregar. Eu vou parar de servir um dia, talvez. Quando Deus mandar. Quando Deus mandar. Não se intimida, não tenha medo. Não tenha medo de cara feia, não tenha medo de conversas, não tenha medo de trapaças, não tenha medo de perseguições, não tenha medo de histórias, não tenha medo de mentiras, não tenha medo de cartas, não tenha medo. Deus manda eu te dizer, ocupe-se com um grande projeto, e esse grande projeto vai trazer o inferno para a porta da tua casa, mas não tenha medo, não tenha medo. O Senhor está falando com gente aqui, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Deus está falando com você aqui, ó, não tenha medo, não tenha medo. Faça esse grande projeto, é maior que você. Aponta para mim, abençoa pessoas. Não tenha medo, não tenha medo. 150 anos no chão. Quantos dias? 52 dias. Quantas coisas podem acontecer ainda esse ano? Curve a sua cabeça. Quantos anos as muralhas no chão? 150 anos. Em quantos dias Neemias reconstruiu? 52 dias. dias. 52 dias. O seu tempo é diferente. A sua velocidade vai ser diferente. As coisas com você vão ser diferentes. O que Deus vai fazer na sua vida vai ter um ritmo diferente. Fica tranquilo. Não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Você não é todo mundo. As suas vitórias virão num ritmo diferente. A honra virá diferente. Você não é igual. Para muita gente você não presta. Tem lugares que você não é nem ouvido, mas Deus vê o teu coração. Deus sabe o quanto você está sangrando porque você quer mudança. Deus sabe o quanto você está lutando. Você está fazendo o seu melhor. Tem coisas que você não tem capacidade, mas Deus está vendo que aquilo que está na tua mão você está fazendo. Você está chorando, você está lutando, você está dizendo: Senhor, eu não vou fingir que isso não aconteceu não. Eu quero ser útil na tua obra. Oh, eis-me aqui, Senhor. Eu não vou aceitar essa situação na minha família, não. Eu não vou aceitar essa situação na minha casa. Eu não vou ser uma geração que vai viver, crescer e olhar para as muralhas do chão e fingir que não é comigo. É comigo sim. Oh meu Deus, eu nunca peguei um microfone na mão. Oh meu Deus, eu não sei nem falar direito. Oh meu Deus, se o pastor me der uma oportunidade, eu acho que eu derrubo tudo lá em cima. Mas eu sei de uma coisa, Senhor, com o meu jeitinho simples mesmo, do meu jeito meio estabanado, o Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe o que eu quero. Deus está te vendo, viu, meu irmão? Deus tem acompanhado os seus choros, Deus tem acompanhado as suas revoltas, Deus tem te ouvido. Tem muita gente que já parou de te ouvir faz tempo, mas Deus continua te vendo e te ouvindo. Deus continua olhando para você e dizendo: se você continuar no meu caminho, se você continuar no trilho, eu vou fazer algo acontecer. Eu vou fazer algo acontecer de um jeito único. Você vai ver. Você vai ver uma aceleração na tua casa. Você vai ver uma aceleração no teu trabalho. Você vai ver. Se você parar de se distrair, você se distrai muito. Toda semana é uma crise. Não, filho, não é assim não. Toda semana é uma situação que te tira do eixo. Para, filho. Você está perdendo tempo. Você está roubando tempo. Não se distraia não.
Está chovendo, vai pegar seu tijolinho, vai construir. Está com muito sol, pega o tijolinho, vai construir. Estão te apoiando, pega o tijolinho, vai construir. Estão te xingando, pega o tijolinho, vai construir. Filho, não sai da muralha. Filho, não desça para conversar com essa gente. Filho, não pare a grande obra. Filho, você não pode parar o que eu coloquei na tua mão. Eu sei que você está cansado, eu sei que há pancada atrás de pancada, mas eu estou te dizendo aqui, ó, coisa boa é cabeça boa, e eu vou colocar minhas mãos na tua cabeça, e você vai ver que não é o cansaço físico não, tu vai além. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Uau, que bênção ter sua companhia até aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir. O meu maior objetivo é alcançar outras pessoas com a palavra. Seja muito abençoado e que o Senhor te guarde sempre. Até a próxima.